A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero ler aqui hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 em diante, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém? Até aqui. Meus amados irmãos, essa palavra nunca foi tão necessária como nos dias atuais. Vocês sabiam que 80% das doenças patológicas, elas são causadas por doenças emocionais? É causada pela emoção? Pois é. Existem pessoas nos dias de hoje ficando doentes por conta das suas emoções. Os consultórios médicos nunca estiveram tão cheios de pessoas com problemas emocionais. A população depressiva, a população estressada, a população ansiosa. Meus queridos, e o que é a depressão? A depressão é um excesso de passado, é o que dizem. Excesso de passado, pessoas que trazem junto de si para o presente o seu passado, carregam o passado com ele. São pessoas que muitas vezes acabam chegando a uma depressão. Pessoas estressadas, excesso de presente. E pessoas ansiosas são pessoas com excesso de futuro. O futuro ainda não chegou e ela ainda está ansiosa por aquilo que nem aconteceu. Ela está sofrendo por aquilo que nem aconteceu ainda. Então, meus queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina todas as coisas. E aqui eu venho trazer para você uma palavra que nos ensina a viver bem, a dormir bem, a ter paz. O Senhor é que está nos ensinando no dia de hoje. A vida, ela é feita de tempos. E o que significa isso? Tempo passado, tempo presente e tempo futuro. O passado, não tem como você resgatar mais ele, porque o passado já passou. O futuro nem aconteceu ainda. E nós precisamos viver o presente para que nós possamos ter paz, para que nós possamos viver tranquilos. Nós precisamos viver o presente. A palavra do Senhor aqui, no último versículo aqui do capítulo 6, no versículo 34, diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Basta a cada dia o seu mal. Guarde essa palavra na sua mente, guarde essa palavra no seu coração. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, viver um dia de cada vez. Esquecer o passado, não se preocupar excessivamente com o futuro. Não é que nós não devemos ter planos, ter projetos, isso é necessário sim, ter propósitos, mas meus queridos, quando isso passa de um limite, ele foge do equilíbrio normal, nós precisamos nos preocupar com isso, porque isso traz doença, isso traz enfermidade, isso traz preocupação desnecessária. A ansiedade, ela nunca vai te fortalecer para um futuro, para o amanhã, ela vai te enfraquecer para o dia de hoje. E o próprio Deus nos ensina, e a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, diz: erreis não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então nós precisamos, meus queridos, conhecer a palavra do Senhor para aprender a viver. Muitas pessoas acham que sabem viver, mas não sabem viver, porque não conhecem as Escrituras, porque se conhecesse as Escrituras, não estava aí doente, não estava aí com problema de pressão alta, com problema de ansiedade, com problema de depressão, porque a palavra do Senhor, meus queridos, nos ensina tudo. E é por isso que hoje eu estou aqui, para te ensinar a palavra de Deus. Amém? Olha só, a palavra do Senhor diz que as aves do céu, elas não trabalham. E você não vê uma ave que morreu passando fome, não. Porque o Senhor as alimenta. E os lírios, olha só como os lírios do campo são lindos, meus queridos. E quem disse que eles precisam se preocupar com alguma coisa? O próprio Criador que as criou, Ele cuida de vestir, de deixar elas belas, para que nós possamos ver o quanto que é bela a criação de Deus. Meus queridos, nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A palavra do Senhor diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele, lançando sobre quem? Sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, nós precisamos aprender a depender de Deus. Meus queridos, vamos ler aqui em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 16, que diz assim: e essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Meus queridos, essa palavra se trata da época que o Senhor tirou o povo do Egito. O povo de Israel foi tirado do Egito e ia ser encaminhado, levado até a terra prometida. Mas isso tinha um trajeto que eles precisavam percorrer. E eles foram conduzidos ao deserto. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram conduzidos pelo deserto. E essa caminhada levaria eles até a terra prometida, uma terra que manava leite e mel. E o Senhor assim, Ele cuidaria do seu povo até o seu destino. E aqui o povo começou a murmurar, a reclamar que estava com fome. E começou a reclamar para Moisés, a murmurar: Moisés, mas será que o Senhor nos tirou da terra do Egito, onde nós tínhamos o que comer, para nós morrermos aqui nesse deserto passando fome? Então Deus assim mandou algo que o povo não conhecia, algo chamado maná, algo que o povo nunca tinha visto. E ali o Senhor falou que Ele faria chover pão do céu. Era um orvalho
que ele caía uma coisa miúda, redonda, que parecia uma geada que vinha sobre a terra. E todos os dias de manhã vinha essa coisa miúda, que eles podiam colher a cada dia um gomer, ou seja, uma vasilha para cada pessoa da sua tenda. Então cada um pegava uma vasilha que era mais ou menos de uns 3,5 litros, e eles colhiam essa coisa miúda e dessa coisa eles faziam bolos, eles faziam pão. Entende? Mas a palavra do Senhor aqui, meus queridos, era para que cada um colhesse um gomer, uma vasilha de 3,5 litros para cada pessoa, e cada um colhesse esse um gomer para cada dia, e que não era para ser pego mais do que um gomer, e não era para colher para o dia de amanhã. Você está ensinando a lição que o Senhor desde a antiguidade estava nos ensinando? Pegue o suficiente que vocês vão comer para o dia de hoje. E a palavra do Senhor diz que eles, medindo com o gomer, aqueles que colhiam a mais não sobejava, e aqueles que colhiam a menos não faltava, desde que eles usassem esse gomer para medir. Entende? Aqueles que eles colhiam um pouco a mais não sobejava, não sobrava, e aqueles que colhiam um pouco menos não faltava. Obedecendo a Deus, tudo dava certo, meus queridos. O Senhor estava querendo ali mostrar para o povo de Israel que eles tinham que depender dele, aprender a depender do Senhor, a depender e confiar no Senhor. E outra coisa, o abecedário do crente, meus queridos, não é ABC, não, é obedecer. Entende? Nós precisamos aprender que obedecendo o Senhor, tudo vai bem, tudo dá certo. E o povo, aqueles que obedeceram o Senhor, aqueles que colhiam muito, não sobrava, aqueles que colhiam pouco, não faltava. Porém, o Senhor disse, não colha para o dia seguinte, com exceção da sexta-feira, porque no sábado, era o sábado do descanso do Senhor. Então o Senhor falou assim, então pede para o povo que na sexta-feira pode colher 2 gomer, ou seja, para 2 dias. Meus queridos, olha só o que o Senhor nos ensina. Aqueles que colhiam para o dia seguinte, desobedecendo ao Senhor, eles viram que aquilo que eles colheram para o outro dia amanhecia cheio de bicho e cheirando mal. Entendeu? Só que quando eles colhiam na sexta-feira para o sábado, já que no sábado eles não poderiam colher porque era o dia do descanso do Senhor, aqueles que colhiam dobrado para o dia do sábado, ele não cheirava mal e nem dava bicho. Você está entendendo? O segredo de ser abençoado, o segredo de viver bem, meus queridos, é obedecer ao Senhor, é acreditar na palavra do Senhor, é acreditar que quando nós dependemos de Deus e nós confiamos em Deus, o Senhor cuida de nós. Nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma. O Senhor, Ele nos ensina e muitas vezes nós temos perecido por não conhecer a Deus, por não obedecer a Deus e por não aprender a depender de Deus. Então, meus queridos, no dia de hoje, a palavra que eu tenho para o seu coração, você não precisa ficar ansioso por conta do seu futuro, por conta de algo que nem aconteceu. Para de sofrer por antecipação. Sabe, existem muitas pessoas que acabam carregando coisas do seu passado para o seu presente e ficam ansiosas com relação ao seu futuro e acabam sofrendo. Existe a história de uma menina que ela cresceu num lar desestruturado. O seu pai, meus queridos, o seu pai, ele abandonou a sua mãe e trocou ela por uma mulher mais nova.
Então essa menininha, que era uma criança pequena, ela viu o seu pai abandonando a sua mãe para ficar com uma mulher mais nova, entende? Então desde pequena ela já sofreu o abandono do seu pai. Ela viu o seu pai abandonar a sua mãe. Ela viu a sua mãe num determinado momento da sua vida sendo abandonada e trocada por uma mulher mais jovem. E essa menina cresceu com isso na mente. Minha mãe foi abandonada. Meu pai trocou a minha mãe por uma mulher mais nova. E ela cresceu e foi guardando isso dentro do coração dela. E ela viu a mãe dela crescendo, trabalhando em 2, 3 empregos para poder sustentar ela toda a vidinha dela, sabe? E ela viu a mãe dela sofrendo, saindo de manhã cedo, deixando ela o dia inteiro sozinha numa creche. E ela ficava sem a mãe dela durante todo o dia. A mãe dela chegava tarde da noite e ela passou a vida dela sozinha ali numa creche, porque a mãe dela precisava trabalhar em muitos empregos e mesmo assim ainda não era o suficiente para dar uma boa vida para essa menina. Então ela foi criando essa tristeza dentro do seu coração, com relação ao futuro também, porque ela cresceu vendo a mãe dela trabalhando demais para sustentar ela. E ela mesmo assim passava por dificuldade. E num determinado momento da sua vida, na sua adolescência, a mãe dela ficou doente e morreu. Então ela foi abandonada mais uma vez por conta de uma morte. A mãe dela morreu e ela ficou sozinha e tendo sido criada por uma tia. Entendeu, meus queridos? E ela já foi crescendo com isso toda a sua vida. Meu Deus, a minha mãe foi abandonada pelo meu pai, foi trocada por uma mulher mais nova. Será que quando eu casar, será que eu também não vou ser abandonada pelo meu esposo? Vai chegar um determinado momento da minha vida e o meu esposo vai me trocar por uma mulher mais jovem do que eu? Meus queridos, ela já estava sofrendo por algo que nem tinha acontecido. E ela tinha medo de casar. Ela chegou a uma determinada época da vida dela, onde ela já estava numa idade para casar, e ela tinha medo de casar por conta de um futuro que nem aconteceu. Entendeu? Então ela começava a sofrer por ansiedade. Quando ela ficava parada e pensando nesse assunto, ela começava a ficar com palpitação no coração, ela começava a suar, ela começava a ter calafrios, ela começava a ficar enjoada, o estômago dela ficava enjoado, ela ficava tonta e ela começou a ficar doente com vários sintomas e a pressão dela subia. Entendeu? Uma moça jovem começou a ficar doente por conta de algo que aconteceu com a sua mãe. E ela já estava sofrendo por algo que nem tinha acontecido na vida dela. Então ela passou a vida inteira com medo de ser abandonada por um esposo que ela nem tinha, de ser trocada por uma mulher mais jovem, sendo que ela nem tinha casado ainda. Ela passou a vida dela lutando, estudando e se aprimorando numa profissão porque ela tinha medo de passar necessidade, porque ela via a mãe dela sofrendo com 2, 3 empregos para tentar sustentar ela. Então ela ficava ansiosa, tentando conseguir uma profissão, ser a melhor naquela área, para que ela não viesse a passar necessidade um dia como ela passou necessidade. E ela viu a mãe dela lutando para sustentar ela. Então ela começou a sofrer. Ela começou a sofrer durante a vida toda por conta de algo que aconteceu na sua infância. Meus queridos, existem pessoas sofrendo por coisas desnecessárias. Não é porque a mãe dela foi abandonada, trocada por uma mulher mais jovem, que quando ela casar, isso vai acontecer com ela. E ela passou muito tempo da sua vida com medo de casar, com medo de ser abandonada, com medo de ser trocada por uma moça mais jovem, e ela começou a criar uma vaidade excessiva, porque ela começou a ficar com medo de envelhecer. Entende? Porque o pai dela trocou a mãe por uma mulher mais jovem, ela ficou com medo de envelhecer. E um dia, quando ela casasse, ela seria trocada por uma moça que fosse mais jovem e mais bonita do que ela.
Você está vendo, meu irmão, o que acontece na vida de uma pessoa que fica sofrendo antecipadamente por conta de um passado, trazendo para o seu presente algo que aconteceu lá atrás, até mesmo assim, na vida que não era nem dela, na vida da mãe dela, ela passou por essa história e ela já estava sofrendo por um futuro que nem aconteceu. Tá entendendo? Viva o hoje, basta a cada dia o seu mal. O Senhor está preparando todas as coisas para você. Nossa, eu fiquei até cansada por conta dessa história. Sabe? Nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. O Senhor tem cuidado de mim e de você. Não precisa ficar preocupada se você vai ter o alimento de amanhã. O emprego, tudo Deus está preparando, basta você ficar na obediência, na dependência do Senhor. O Senhor está preparando todas as coisas. Não fique preocupado, não fica preso à história de ninguém, sabe? Uma pessoa que vive no passado, ela não consegue viver o seu presente. Uma pessoa que se preocupa demais com o seu futuro, ela não consegue ter paz, para viver o seu presente, o agora. E o Senhor diz: basta a cada dia o seu mal, há um tempo determinado para cada coisa. E nós precisamos respeitar o tempo, passado, presente e futuro. Primavera, verão, outono e inverno. A palavra do Senhor diz: o inverno já passou. Entende? Chega o verão, chega a primavera, as flores nascem, né? Os passarinhos começam a cantar, né? A gente não vive um inverno por toda a vida. Se você está passando por dias difíceis, se você passou lá atrás dias difíceis, saiba que a primavera chega. O tempo de cantar chega. Basta nós esperarmos o Senhor mudar as estações das nossas vidas. O Senhor, Ele tem cada coisa separada para o seu dia determinado. O Senhor, Ele prepara a cada coisa no seu determinado tempo. Tudo vai acontecer na sua vida no tempo certo. Então descansa no Senhor. Durma tranquilo. Tem pessoas que não conseguem dormir preocupadas com o dia de amanhã e a gente nem sabe se a gente vai acordar. Não é verdade? Você não sabe se você vai acordar amanhã. Então viva o hoje intensamente, à vontade do Senhor, na obediência ao Senhor, conhecendo que o nosso Deus, Ele cuida de cada uma de nossas necessidades. Amém? Então a palavra que eu tenho para você nesse dia: descansa. Fica tranquilo, aprenda a depender do Senhor, não se preocupe demasiadamente com o seu futuro, porque o Senhor está já cuidando do seu futuro. Amém? Não se preocupe com a vida de A, de B ou C, não fique olhando para a vida de ninguém. O Senhor tem a sua vida, a sua história escrita e determinada, e no tempo certo vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E a partir de hoje, descansa, fique em paz, porque o Senhor tem cuidado de você. Amém? Que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.